Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa! Seguinte, trazendo aqui o terceiro, eu acho, e o último vídeo sobre a independência dos Estados Unidos. A minha opção foi que a gente fizesse inicialmente um vídeo com os antecedentes. O segundo vídeo nós falamos sobre o processo efetivamente da independência, até a declaração de independência, porque é o grande símbolo, né, da, do processo de independência, quando eles anunciaram ao mundo que eles estavam independentes. E agora a gente vai ver um pouco o que aconteceu depois dessa declaração. Obviamente que a Inglaterra, vendo que as colônias americanas eram colônias muito promissoras, ela não aceitou a independência dos Estados Unidos e, portanto, houve uma guerra, a Guerra de Independência ou a Guerra da Independência. Bem, esta guerra, ela durou, do ponto de vista bélico, durou 5 anos, quando inicialmente os americanos sofreram significativas derrotas, porque o exército americano era menos preparado, era menos experimentado do que o inglês. Então, até de 1776 até 1783, 81, quer dizer, 81, foi quando rolaram os embates bélicos, mas houve um determinado momento em que os colonos receberam ajuda de outros países, como, por exemplo, os franceses, holandeses, espanhóis. Inclusive, os franceses mandaram 7.500 homens para ajudar no processo de independência, na luta pela independência das colônias. Essas ajudas foram fundamentais, foram importantes para a vitória dos Estados Unidos contra os ingleses. O último combate, como eu estava dizendo, aconteceu em 1781, na cidade de Yorktown, onde o exército inglês capitulou. Capitular significa que ele desistiu, que ele se rendeu. Entretanto, passaram ainda 2 anos para que a Inglaterra fizesse o reconhecimento da independência das 13 colônias. Esse tratado aconteceu em Paris, obviamente com a intermediação da França, para que os americanos fossem reconhecidos como independentes. Pois bem, a partir desse momento, está oficialmente constatado ou oficialmente instituído o Estado independente norte-americano, com o reconhecimento pela Inglaterra, né? E aí, com essa independência oficial, há um grande desafio de organizar o país. Bem, uma das coisas fundamentais para um Estado autônomo é a Constituição. Entretanto, a Constituição é um documento muito complexo. Para que você possa elaborar, demora tempo. Portanto, entre 1783 até a aprovação da Constituição, passaram-se 4 anos. Nesses 4 anos, ainda sem Constituição, os Estados Unidos organizaram um sistema político provisório chamado de Confederação. A Confederação era regida ou era administrada por artigos que foram escritos por Benjamin Franklin, que basicamente instituía, consolidava a autonomia dos estados recém-nascidos. O que eu quero dizer é o seguinte: uma das coisas mais importantes que os americanos preservam, lidam, querem, concordam, é a autonomia de cada estado. Inclusive isso eles levam no nome, por isso que tem o nome de Estados Unidos da América. Essa ideia de que estados se unem por um país é uma ideia que está ali como fundamento da Confederação e depois estará como fundamento da federação, efetivamente, que vai se tornar os Estados Unidos, porque depois da Constituição ele se torna uma república federativa. Pois bem, inicialmente, então, eles lutaram, quiseram, preservaram essa autonomia de cada estado, mas isso não deu muito certo, porque as diferenças entre os estados acabou se acentuando e isso dificultou a administração do país. Por quê? Porque na Confederação, a Confederação é a reunião de representantes de todos os estados. E essa reunião torna, então, portanto, difícil chegar a consensos, por exemplo, porque são muitas pessoas. Bem, o fato é que essa confederação durou 4 anos,
até que no ano de 1787 a Constituição foi finalmente promulgada, e aí essa Constituição, que traz fortes características iluministas, vai instituir a República Federativa Presidencialista, que basicamente é o seguinte: a República é um sistema político em que as instituições responsáveis pelo governo ou pelo Estado são instituições públicas que defendem o interesse público de todos os cidadãos. Federativa significa que ah, cada estado é uma unidade autônoma e para resolver problemas comuns eles vão se reunir por meio do parlamento. Mas preserva-se a autonomia de cada estado. Do ponto de vista presidencialista, significa que o presidente ou chefe do executivo ele é o responsável pela administração do país. Portanto, a República Federativa Presidencialista, naquele momento, é uma grande novidade na história contemporânea, porque já houve repúblicas anteriores, desde lá de Roma, por exemplo, mas aqui os Estados Unidos inovam ao trazer um sistema bem diferente, por exemplo, das monarquias europeias. Eles definem, sob influência do pensamento, por exemplo, do Montesquieu, a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sendo que o executivo tem uma proeminência em relação aos outros dois, mas os outros dois também são muito importantes, como vigilantes da Constituição ou como pessoas que fazem leis para administrar o país. Essa Constituição ela permanece até os dias atuais, mas já em 1789 há um acréscimo de leis chamadas emendas de Constituição, e esses acréscimos que são colocados à Constituição ficaram conhecidos como Carta dos Direitos, porque elas trouxeram mais garantias sociais para os cidadãos americanos. Lembrando que, quando nós falamos sobre cidadãos americanos, a ideia que está por detrás disso é que esses direitos são estendidos para todos os grupos sociais. No entanto, na realidade, isso não acontecia. Os homens eram os grandes beneficiados, os homens brancos eram os grandes beneficiados com as benesses da Constituição. O restante da população eram considerados cidadãos de segunda classe, ou de terceira ou de quarta. Na verdade, nem eram considerados cidadãos. As mulheres, os indígenas e, sobretudo, os escravizados, que não tinham acesso a nenhum tipo de benefício feito pela Constituição. E aí, isso dá um grande desafio para os Estados Unidos, porque eles vão ter problemas muito grandes em relação, por exemplo, a esses grupos sociais, como, por exemplo, os escravizados, que não tinham acesso e sofriam com muitos problemas. Bem, então, a permanência da escravidão vai legar para a história social dos Estados Unidos problemas muito graves, do ponto de vista humano, que é o pior de todos, e do ponto de vista econômico também, porque os escravizados não se desenvolvem plenamente naquela economia aberta, aquela economia capitalista, porque afinal de contas eles não recebem salários. Mas, sobretudo, pior do que isso, vai se criar um ciclo vicioso para os próximos escravizados, as próximas gerações e para os seus descendentes, porque há muitas dificuldades para que eles sejam incluídos na sociedade de forma a usufruir plenamente direitos e também os seus deveres, né, obviamente. Bem, a independência dos Estados Unidos serviu de modelo para muitos outros processos de independência no mundo, principalmente aqui na América, inclusive o Brasil. Ele se inspira bastante do processo de independência dos Estados Unidos. Entretanto, o Brasil, ele depois de independente, vai se tornar uma monarquia imperial, e só em 1889 é que o Brasil vai se tornar uma república, aí sim, uma república que imitava bastante a organização política norte-americana. Inclusive, o Brasil se chamava, desde a proclamação da República até os anos de 1960, Estados Unidos do Brasil. Depois o nome mudou para a República Federativa do Brasil, mas ele carrega, portanto,
características semelhantes à dos Estados Unidos. Mas essa aproximação e as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos já é papo para um outro momento. Tá bom, moçada? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários e a gente está lá disponível para responder todos os problemas. Um grande abraço para vocês, gente. Até mais. Tchau!